Muito boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Satisfação em poder estar com você mais uma vez. Sextou, não mais que de repente, o tempo está voando, rapaz. Então, hoje, Opinião entrevista o Dilemário Alencar, que mais uma vez está aqui conosco, não é? Aceitou o nosso convite para vir aqui falar conosco. E falar o quê, Paulo Coelho? O que mais tem é assunto com o Dilemário e com qualquer um dos vereadores de Cuiabá, porque está borbulhando de polêmicas, assuntos que são importantes, ainda que não polêmicos. E por isso, tem mais uma vez aqui, a gente tem recebido sempre, o convite é estendido a todos da Câmara, todos os 25. Todos são convidados a vir. Todos já foram convidados. Não vem quem não quer, quem não aceita, ou por não ter tempo, por isso ou por aquilo, não é? Mas o convite é feito, é de forma muito honesta, porque o nosso trabalho aqui, na minha situação, por exemplo, de apresentador do programa, que tenho também a incumbência de marcar as entrevistas e tudo mais, não é? Junto com a caríssima Caroline, a gente passa o rodo geral, todo mundo é convidado a vir, passa o rodo no bom sentido, viu? A gente convida todo mundo para vir aqui para falar, prosear um pouco, falar de política e de tudo que acontece no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Legal? E alguns não aceitam, alguns não podem, não é? Mas todos são convidados. O Dilemário é um que sempre aceita, que sempre vem, acho que deve ser sei lá, o Lorenberg que conta essas vindas e idas aqui, mas sempre está aqui aceitando o nosso convite e hoje vai falar conosco aqui durante uma hora no programa Opinião. Lorenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem ou não vai bem? E o caríssimo Dilemário, essa aqui deve ser o quê? A quinta, sexta? Nona vez. Já vi 9 vezes aqui. Nona vez. Quero ver mais. Está se igualando então a caríssima... Da SEMA. Da SEMA, né? A SEMA ganha por dois negócios. Não, e tem o da educação também, que da educação também. O glorioso Alan Porto também, que já veio um bocado de vez aí também. Né? Pode vir tendo informação, meu caro, pode vir assim o tempo que... Tendo informação, o nosso produto interno bruto aqui é a informação. Tendo informação, o nosso telespectador vai estar sempre bem contemplado. Mas boa noite, meu caro. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, boa noite a você que assiste também, além do canal 22. Assiste a Opinião pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Caríssimo Dilemário Alencar, ex-presidente do Sindicato dos Bancários, pensa que eu não lembro daquela época lá, das grandes movimentações, mobilizações do sindicato, depois, agora como vereador, né, trabalhando aí, segundo mandato, terceiro mandato, e o Dilemário está aqui conosco, boa noite. Rapaz, mas que clima que é esse que nós estamos vivendo? Parece, e eu cubro política há muito tempo, faz hora que eu não vejo a tensão tão grande na relação legislativo com o executivo em função do trabalho da falta do executivo. Boa noite. Essa intervenção chegou chacoalhando mais uma vez, é um reflexo que a nossa saúde não vai bem, continua não indo bem. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a toda a audiência aqui da TV Pantanal, programa Opinião. Dizer que para mim é sempre uma satisfação estar aqui para conversar com a sua audiência, a audiência desse importante programa. Muito bem, por que chegou a ter uma intervenção? Olha, o professor Lorenberg, você, Paulo, nós já fazemos política há muito tempo, vocês fazendo jornalismo. Nunca teve uma intervenção na história de Cuiabá ou de qualquer outro município mato-grossense na saúde, especificamente na saúde. E por que chegou a isso? Porque a saúde de Cuiabá está extremamente mal gerenciada
e a saúde virou uma usina de escândalos de corrupção. Já teve 13 operações policiais na Prefeitura de Cuiabá e a grande maioria na área da saúde. Eu me lembro quando nós fizemos a CPI em 2018, capitaneada pelo atual deputado federal Abílio Júnior. Ali nós começamos a destampar, né, ali tirar a tampa da panela da corrupção. E dali surgiu, então, com as fiscalizações, com as investigações, a prisão do ex-secretário Ruark. E mesmo acontecendo essa prisão, depois veio a CPI dos medicamentos vencidos, que foi movida através de uma fiscalização que nós fizemos no CDMIC, onde encontrou mais de 30 milhões em remédios vencidos. Notificamos o prefeito e mesmo assim não andava a saúde e chegou nesse caos total, onde o Poder Judiciário teve que decretar a intervenção. E não tinha outra saída. Veja, em 2 dias a intervenção já começou a dar resultado. Primeiro começou a acabar com o cabidão de emprego na Secretaria de Saúde. E já conseguiram reabrir 4 leitos de UTI infantil que estava fechado. Inclusive, na tarde de hoje, já 2 crianças foram internadas nessas 4 UTIs que foram reabertas hoje. Veja, 2 dias do trabalho da intervenção. Mas eu tenho uma grande preocupação, Paulo, porque, veja, para você fazer a roda girar na saúde, também precisa de recursos, precisa de dinheiro. E a intervenção é só na saúde, não é na prefeitura, não é no município. O prefeito de Cuiabá continua com a chave do cofre na mão. Ou seja, o orçamento da Prefeitura de Cuiabá, e aí inclui o da saúde, continua com o prefeito Emanuel Pinheiro, apesar de a Justiça estabelecer que do orçamento aprovado pela Câmara Municipal para este ano da saúde, que é por volta de 1,5 bilhão, ele tem que repassar pelo menos 120 milhões para a conta única da saúde. Eu já fiz uma fala na tribuna da Câmara ontem, alertando essa preocupação. O prefeito ainda neste ano, aliás, ainda neste mês, ele tem que repassar 120 milhões para a equipe interventora. Inclusive, na segunda-feira, eu estou encaminhando um documento para o prefeito, alertando nesse sentido, porque se ele não repassar esses recursos, vai demonstrar que ele quer dificultar o trabalho da equipe interventora. Só vai recuperar a saúde de Cuiabá se tiver uma gestão eficiente e também se essa gestão trabalhar com transparência os recursos esses da 120 nossa milhões cidade. aí são aqueles obrigatórios que foram... Não teve um acordo do Ministério do Tribunal de Contas que tem até o final do mandato. Era sobre a saúde? Não, eu estou falando sobre o orçamento do município de Cuiabá. A saúde de Cuiabá, a Câmara aprovou um orçamento na ordem de 1,5 bilhão. A gente sabe que é 1 Se bilhão você dividir ele por 12, vai dar mais ou menos 120 milhões. Veja, o que está acontecendo? O prefeito fez esse aumento do IPTU através da atualização da planta genérica, onde inclusive o Ministério Público já entrou com a DIN junto ao Judiciário, certo? Porque tem IPTU aí que vai aumentar até 1000%. Desesperado, porque o prefeito quebrou a Prefeitura de Cuiabá. Eu venho alertando isso, que a dívida da Prefeitura de Cuiabá não está só na saúde, né? A intervenção, quando ficou 7 dias, colocou que a saúde está devendo mais de 300 milhões de reais. E eu tenho falado que o rombo hoje em dívidas feita pela gestão Emanuel Pinheiro na Prefeitura de Cuiabá passa de 700 milhões de reais. Então o prefeito precisa de dinheiro novo. É por isso que ele está aumentando o seu IPTU aí, em alguns casos em até 1000%, e criou a taxa de lixo. Então ele não pode alegar que a Prefeitura não vai ter recurso para repassar esses 120 milhões. Ele vai ter que dar um jeito no corpo. Professor Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. Eu concordo em gênero, número e grau quando o senhor disse que viria mais vezes
e nós ficamos muito felizes com isso, da presença do senhor. Vereador, eu tenho aqui 4 temas. Eu fico muito feliz quando um parlamentar, não importa se é da Câmara, se é da Assembleia ou se é do Congresso Nacional, vem aqui para falarmos sobre o parlamento, que é isso que nos interessa. Eu tenho aqui 4 temas, vereador. Gostaria muito de ouvi-lo, até pela sua experiência, pelo seu conhecimento, que é vastíssimo. Desde 2013 está na Câmara de Vereadores. O primeiro tema, vereador, é exatamente um trecho de uma matéria do Folha Max, dia 9 de março deste mês, onde diz o seguinte, eu peguei esse trecho só. Entre aspas, o vereador Dilemário Alencar, do Podemos, protocolou na Câmara de Vereadores de Cuiabá um pedido de arquivamento da CPI que investiga, fecham aspas, e aí eu acrescentei, a CPI, para o amigo telespectador entender, é a CPI apresentada pelo vereador Luiz Cláudio, que investigaria, de acordo com o vereador Luiz Cláudio, os desacertos da intervenção na primeira fase. Aí, vereador, eu tenho 3 perguntas a fazer ao senhor. Muito mais do que perguntas, é uma provocação, mas no bom sentido, para uma reflexão do senhor. A primeira delas, eu vou fazer as 3, para o senhor ter mais tempo para discorrer sobre elas. A primeira delas, vereador, a Prefeitura de Cuiabá registrou um BO. E o secretário de Ordem Pública, responsável por zelar do patrimônio público de Cuiabá, Coronel Leovaldo Salles, confirmou a existência do tal BO, que registrava ali furtos de computadores, mais de 25 computadores furtados da Secretaria de Saúde, são palavras do coronel, falado aí bem sentado junto com o senhor, que o senhor estava, agora ele falou. Furtos de computadores e a apropriação indébita. Aí vem a minha pergunta, muito mais para uma reflexão do senhor. As denúncias de furtos e de apropriação indébitas na pasta da saúde durante a primeira fase da intervenção, vereador, não podem ser investigadas por uma CPI? Não pode, por quê? E pode, por quê? A segunda questão. De acordo com Zeno Veloso, um juísta extraordinário, autor de muitos livros, ele tem um artigo chamado Medida de Segurança contra a Assembleia Legislativa, na revista Direito Público, número 69, na página 80. O Zeno Veloso, ele diz o seguinte, entre aspas, as CPIs são um direito e uma prerrogativa dever de parlamentares que zelam pela guarda do patrimônio público. Fecham aspas. Tem um outro autor, também da área jurídica, o senhor provavelmente deve conhecê-lo, para Rosan Russomano, entre aspas, quando não existe ou a CPI está implantada e ela é paralisada, olha o que diz o Russomano. Entre aspas, o não funcionamento de uma CPI significa anular o próprio poder legislativo. O que dista um passo para a irresponsabilidade. Fecham aspas. E aí eu pergunto ao senhor, vereador, o senhor concorda com a fala desses 2 autores da área jurídica? Se o senhor concorda, diga por favor por quê. Se o senhor não concorda, diga por favor por quê. Okay. E a terceira questão, vereador, eu não vou trazer a Constituição, o artigo 58 da Constituição de jeito nenhum, não vou trazer o artigo 36, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Mato Grosso de forma nenhuma, e nem vou falar do artigo 13 da Lei Orgânica do município de Cuiabá, mas vou falar exatamente do regimento interno da Câmara de Vereadores no seu artigo 59, que diz o seguinte: as CPIs terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais,
e serão criados independentemente da liberação do plenário, mediante requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos membros. Eu pergunto ao senhor, o senhor poderia, por favor, fazer um comentário desse trecho do regimento interno, no artigo 59, acrescidos do parágrafo 1º e parágrafo 8º do mesmo artigo e do mesmo regimento, vereador? Ok, professor. Muito bem. A CPI colocada pelos vereadores da situação, inclusive o presidente é o vereador Luiz Cláudio, que acabou de sair da Secretaria de Governo para assumir o cargo e aí virou o presidente dessa CPI. Ou seja, o prefeito mandou ele para lá para ele promover essa CPI. E aí, quando eles conseguiram instalar a CPI, sequer deram a possibilidade dos vereadores da oposição assinar, fizeram tudo escondido na moita, certo? Eu fui o primeiro vereador a falar que essa CPI era ilegal, natimorta. Quando o senhor leu esses comentários desses juristas aí, é sobre CPI que tem validade. Porque você pode apresentar CPI que não tem validade. E eu coloquei que aquela CPI, ela era o poste urinando no cachorro. Ou seja, a CPI Tabajara. Eu falei que ela não ia aguentar 5 minutos se o Ministério Público arguísse a ilegalidade dela. E quando eu entreguei esse ofício ao presidente da Câmara, solicitando o arquivamento, foi depois que o Ministério Público encaminhou um pedido de ilegalidade dessa CPI. Inclusive, o que aconteceu quando a imprensa noticiou, né, que o Ministério Público fez essa ação e depois o desembargador Perry notificou a Câmara. O que aconteceu? Os próprios vereadores suspenderam a CPI, sobrestaram. O próprio presidente da CPI, porque eles sabem que é ilegal essa CPI. A intervenção, ela aconteceu por determinação judicial. Não é uma intervenção do governo do Estado, é uma intervenção judicial. Então, só veio corroborar o que eu tinha falado lá. Inclusive eu falei, olha, enquanto não houver uma movimentação do Ministério Público, eu não vou pedir o arquivamento dela. Mas eu digo que a CPI é natimorta. Ela não tem amparo jurídico. Como que eles iam fiscalizar os atos de alguém que teve força judicial para estar lá no parlamento? Né? E não encontraram nada, não trouxeram nada de novo. Ela ficou funcionando uns dias aí, nada de novo. Aí o senhor citou que me parece que o secretário da Ordem Pública, né, esteve lá, fez BO. E aí o que aconteceu? Tudo fake news. Tudo cortina de fumaça. O que tem lá na Secretaria de Saúde, o senhor sabe, é roubalheira, descarada. Eu sou um vereador que fiscaliza as unidades de saúde. Como que pode a saúde ter 1 bilhão por ano nos últimos 3 anos, foi mais quase 4 bilhões de reais e não ter uma dipirona? É isso que importa. E aí o cidadão fazer CPI para investigar os atos de quem trouxe essa podridão. E, veja, professor, se não tivesse essa intervenção, que durou apenas 7 dias a primeira fase, nós não estaríamos sabendo que a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Saúde, está devendo mais de 350 milhões. O senhor não estaria sabendo. Nós, vereadores, não estaríamos sabendo, porque eles fizeram ali uma caixa preta. Dificulta os vereadores investigar, fiscalizar. Foi esse prefeito aí que derrubou uma lei minha, certo? Que ampliava os poderes de fiscalização dos vereadores. Foi ele. E aí começou a colocar lá numa placa nas unidades de saúde que vereador não podia fiscalizar e entrar nas unidades de saúde. Foi esse prefeito que está aí, que está morando lá em Brasília agora. Você sabia que o prefeito mudou para Brasília?
Ele tem estado Está morando em Brasília, mudou para Brasília. Claro, está no hotel lá, um quarto 5 estrelas, né? Tudo pago com dinheiro do povo cuiabano. Ele está 15 dias em Brasília, se movimentando para derrubar, porque agora ele quase dançou lá no STJ. Quase dançou. O senhor sabia que Cuiabá está sendo governada? Deixa eu só concluir aqui a Não, mas ele não está respondendo. Não, respondi para o senhor, ele é ilegal. A Então- CPI, na minha opinião, o senhor pode divergir de mim, correto? Não. O senhor pode isso divergir de eu. mim. Essa CPI é ilegal, por isso que eu pedi o arquivamento dela. A E terceira olha, questão- e eu só pedi o arquivamento dela depois que o Ministério Público arguiu a ilegalidade dela. Vamos para a terceira pergunta. Aí, A terceira questão, aí o senhor vereador, deve trazer o Ministério Público aqui também. Talvez o senhor convide aí o procurador-chefe do Ministério Público, Não. chame ele aqui e o senhor pergunte para ele Olha por só, que vamos que para a ele terceira se pergunta, porque eu levantou tenho que ir para o contra intervalo comercial. A terceira questão, vereador. Só um instante, eu preciso de responder. CPI ilegal, nata e morta. Calma, deixa eu só fazer um argumento. E a população de Cuiabá sabe disso. Vereador, deixa eu explicar um negócio aqui. Para a gente ir para o intervalo comercial, responde a terceira, mas eu quero dizer só o seguinte, acerca do Ministério Público. O Procurador-Geral já esteve conosco aqui, o doutor Deusdete, e o Procurador Milton Silveira, ou Matos, né? Um chamam de Matos, chama de Silveira, sobrenome dele, mas o doutor Milton, ele foi convidado para estar aqui na quinta, acertamos de estar na próxima quinta-feira aqui. Aí ele me ligou agora no fim da tarde, falou, Paulo, não vou ter que adiar isso aí, porque esse dia de quinta-feira é meu aniversário, rapaz, eu tinha esquecido, a correria está tão grande aqui, vamos remarcar para um outro dia, então, para não atrapalhar o aniversário do doutor Milton, porque também é filho de Deus, precisa ir lá tomar um, né? Agora, o Ministério Público, então, vai estar conosco na próxima semana aqui. A terceira pergunta para a gente ir para o intervalo comercial. Mas eu queria resumir, professor, eu respondi, professor. Ela é ilegal, nata e morta, por isso que eu pedi o arquivamento dela. A terceira, vereador, o senhor não lembra. Eu pedi para o senhor fazer um comentário do artigo 59 do Regimento Interno, acrescido do parágrafo 1º e 8º. Eu pedi para o senhor fazer um Para comentário. quando só um terço dos vereadores pode pedir um arquivamento da CPI, é isso que você está... Não, o parágrafo 8º fala de outra coisa. Eu pedi o arquivamento dela porque ele é ilegal, professor. Então, eu não- a Câmara Municipal, a mesa diretora, que diga que não é ilegal, que responda para o Poder Judiciário que não é ilegal. Pedi e vou pedir novamente. Agora, se é uma CPI que tem amparo legal, aí beleza. Eu sou o primeiro a assinar, tá junto. Todas as CPIs legais do Parlamento Municipal, o vereador Dilemário assinou. Agora, a CPI ilegal, enquanto as pessoas estão morrendo aí nas unidades de saúde, esses vereadores que assinaram essa CPI, era estar fiscalizando como nós vereadores fazemos. Olha, foi eu que descobri que estava 9 UTIs infantis fechada lá no HMC, trouxe a público. E hoje, com apenas 2 dias, a intervenção conseguiu reabrir 4. Olha só, beleza. Vamos dar uma trégua aqui na nossa conversa, porque temos que ir para o intervalo comercial. Se a gente não for para o intervalo comercial, tá tudo acabado aqui. Lorenberg não recebe, eu não recebo, ninguém ali do outro lado da parede ali, que tem um monte de gente ali, ninguém recebe. Então vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Pois bem, estamos aqui, estava lendo aqui, né? O Gazeta, aliás, olha, o www.gazetadigital.com.br, ó, está recheado de informações para você encerrar o seu dia e até a sua semana, né? Muito bem informado mesmo. Olha só, a gente falava e está falando e vai falar mais ainda sobre saúde pública aqui na capital. Do Gazeta Digital, o Gabinete de Intervenção identificou que existem leitos desocupados nas unidades de saúde de Cuiabá, ao mesmo tempo em que há uma fila de pacientes à espera de vagas. Dados divulgados na tarde desta sexta, hoje, hein? Dados divulgados hoje à tarde, apontam que há 19 leitos vagos em um dos hospitais da capital. Leitos pediátricos desocupados foram verificados no Hospital Municipal de Cuiabá, o AMC. A transferência de pacientes que aguardavam por uma vaga já teve aí início na quinta, dia 16, ontem, portanto. O gabinete também identificou 6 leitos
de UTI pediátrica bloqueados na unidade hospitalar por falta de bombas de infusão. O equipamento está sendo providenciado para a reabertura desses leitos. Já no antigo pronto-socorro de Cuiabá, a quantidade de pacientes internados é 3 vezes menor que a capacidade da unidade. Tem apenas 76 pacientes no hospital com condições de atender 260. Portanto, capacidade de atender 260, condições de atender 260. O gabinete estuda a possibilidade de reabrir esses leitos. Informações importantes essas aí, hein? Olha só, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse nesta sexta, 17, no Rio de Janeiro, que é preciso discutir o financiamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para ela, o tema é importante para que se garanta a efetividade do direito de toda a população à saúde. Abre aspas para ela, o gasto per capita da iniciativa privada é 4 vezes superior ao gasto per capita público do Sistema Único de Saúde, SUS. Esse fato torna-se mais agudo com os aprendizados da pandemia, em que o próprio papel do sistema foi tão abordado de forma positiva. Disse, portanto, durante evento na Fundação Getúlio Vargas, FGV, a caríssima ministra. Tem mais detalhes aí dessa informação aí e outras tantas no www.gazetadigital.com.br. Você vê informações novas aqui, essas informações atualizadas aqui, que nós falávamos das UTIs, incluindo as vagas lá do vereador Dilemar, lá do antigo pronto-socorro municipal. Tem havido, pelo menos até agora, né, além dessa reabertura das UTIs aí que você falou, informações novas aí, que são informações importantes. Eu posso te falar o seguinte, para nós vereadores que fiscalizamos, não é nova. Inclusive, eu peço para a população que está nos assistindo visitar agora a rede social do vereador Dilemário. Dilemário Alencar, @Dilemário Alencar. Por exemplo, foi no antigo pronto-socorro, foi fazer uma blitz lá da saúde. Foi o vereador Dilemário, o deputado federal Abílio, a vereadora Maísa e o vereador Demilson. Nós encontramos esses leitos aí. Vagos? Vagos, sem funcionar. Questionamos a coordenadora lá do antigo pronto-socorro. Está um caos aquele pronto-socorro. Quando chove, chove mais dentro do que fora. Insalubre. Dá dó de ver a situação dos pacientes e dos servidores trabalhando lá na unidade. Agora, a questão das UTIs infantis. Nós denunciamos 9 UTIs fechadas aqui no HMC. Enfim, para a gente não é novidade, basta visitar, mas agora chegou, penso eu, pessoas que querem buscar uma solução para a saúde. Veja, 2 dias já colocaram 4 UTIs infantil para funcionar. Você não sabe o quanto que eu, enquanto cidadão cuiabano, fico aliviado ao ter esse tipo de informação. Saber que, eu fiquei triste, né, lá atrás, desde janeiro, com o fechamento e as crianças padecendo e as famílias idem. E agora, a reabertura parece que tira assim, umas 3 geladeiras das minhas costas, ainda que eu não tenha necessidade nesse momento de nada, mas só de saber que eu não vou ter que noticiar aquele drama, né? Pode até haver o drama, mas ele foi reduzido, está sendo reduzido. E tomara que limpe, que se reabra aí as demais, crie mais, enfim, que possamos ter aí a oferta de acordo com aquilo que espera a nossa população. Ô Lorenberg, por gentileza, a sua pergunta aí ao Dilemário. O segundo tema que eu gostaria muito de ouvi-lo, vereador, é a respeito do Estatuto do Podemos. Lá no artigo 13 do Estatuto do Podemos, eu vou ler o trecho, talvez o senhor não lembre dele, são direitos do filiado. Item 4º. Ser tratado com urbanidade, ser respeitado, a sua atuação socioeconômica e suas condições de gênero, cor,
raça, idade, estado e capacidade civil de pessoa com deficiência, bem como sua opção de crédito religioso e livre orientação sexual. Esse é o artigo 13. Lá no artigo 14, o item 2, combater toda a discriminação social de gênero, de cor, orientação sexual e de religião. Gostaria muito de ouvir um comentário do senhor, afinal de contas, o senhor é integrante do partido, muito mais capacitado do que eu para fazer o comentário. Concordo. Número, gênero e grau. É isso aí. Podemos estar de parabéns. O que o senhor quer chegar? Onde o senhor quer chegar com isso? Eu só fiz... Não, concordo. Mas onde o senhor quer chegar com isso? Eu só pedi para o senhor estou falando de saúde vereador. aqui, o senhor fica lendo o estatuto. Não, a pergunta dele foi sobre se concorda ou não com os artigos que ele falou aí e tal. Pleno, parabéns. Agora, que podemos. se a partir da resposta dele tem uma tréplica aí, você pode fazer a pergunta. Qual que é a tréplica, professor? Se tem tréplica, se não Eu só pedi para o senhor Parabéns. 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 Agora no céu do professor quer chegar. Vamos lá. Estou me sentindo um juiz de paz aqui. Olha só. Mas eu não brinco com ninguém. Nós estamos falando de brigando saúde com ninguém, aqui, professor. Importante esses temas aí. Meu partido defende essas bandeiras, certo? Inclusive, estou agora, professor, como presidente da Comissão da Previdência, né? E também da Assistência Social. Quero dar aqui um furo para vocês. Fiquei sabendo e fui fiscalizar, eu já fui presidente do Cuiabá Prev. Aí quando eu falo que o prefeito Emanuel Pinheiro, a gestão dele, tem mais de 700 milhões de dívida, e se não for parado, na verdade o prefeito tem que ser afastado. Eu já pedi 2 comissões processantes para afastá-lo, certo? Senão vai chegar em 2024, Cuiabá correndo o risco de estar com mais de 1 bilhão em dívidas. 1 bilhão, ingovernável. Cuiabá Prev, sabe quanto que o prefeito está devendo para o Cuiabá Prev, para os aposentados? De não repasse de contribuição previdenciárias? 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Então, professor, eu estou muito preocupado com a minha cidade, a cidade de Cuiabá. A máscara desse prefeito caiu, professor, não adianta mais ficar defendendo esse governo aí que fez a prefeitura virar uma usina de escândalos. Eu estou muito preocupado com a cidade de Cuiabá. E eu fui lá entregar para o procurador-chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Deusdete, um pedido para que avance as investigações do Ministério Público, só não na saúde, mas também em outras empresas. E veja, quando eu fui lá, tem uns 12 dias, eu apontei, é preciso investigar a Limpurb, é preciso investigar a Secretaria de Obras, é preciso investigar a Secretaria de Educação, é preciso investigar a Secretaria de Assistência Social e outras. É muito sério, é muito sério. Cuiabá está praticamente ingovernável. O prefeito, volta a falar, não está mais morando em Cuiabá. Há 15 dias ele está em Brasília, lá fazendo articulação para ver se a casa dele não cai no STJ ou para tentar derrubar a intervenção. Então, professor, eu estou muito preocupado com a cidade de Cuiabá. Olha só, para encerrar esse bloco, a gente vai ter que ser meio breve. O que eu ia perguntar? Edna Araújo. Aliás, a vereadora Edna, do PT, ela já foi convidada, só nos últimos 20 dias aí, umas 3 vezes, eu acho, para vir aqui a opinião, né? Para a gente prosear, falar dos trabalhos dela. Tem uma propositura que eu acho importantíssima, que é a comissão processante lá. O prefeito não estaria respeitando as decisões do parlamento, por exemplo. Isso é grave. Mas aí tem uns poréns aí, não é? Que, por exemplo, essa questão de agora aí, envolvendo o nome do esposo, que acabou não se consolidando, que seria uma cessão. O governo ceder o William Sampaio, que é esposo dela, não é, para a Câmara Municipal. Atrás teve também a situação lá da servidora,
grávida, que foi desligada do gabinete dela, não é? A gente queria muito ouvi-la aqui para tratar do assunto. O Dilemário, por que eu vou perguntar para ele? Porque ele se manifestou com crítica, com tom de crítica nas duas ocasiões. Eu queria que você, em 3 minutos, eu vou botar um negócio para fazer um barulho aqui na hora que acabar, para a gente falar sobre isso aí, por que você se posicionou contra os dois assuntos? Olha, a gente tem que viver o que a gente diz que pratica, né? Ou seja, a gente não pode falar uma coisa e fazer outra. Então, o que acontece? A vereadora Edna, ela já cometeu uns 3 atos que, para mim, no mínimo, são imorais. Pode ter legalidade, mas é imoral. Principalmente com um agente política. Saiu de licença da Câmara Municipal, 40 dias, pegou atestado do próprio filho. Aí, pediu a demissão de uma gestante. Ela foi lá, notificou a Secretaria de Gestão que a servidora dela, do gabinete dela, estava grávida. Passado 3, 4 dias, ela pediu a demissão da gestante. E tudo assim, no silêncio. Porque a imprensa, levaram para a imprensa e a imprensa denunciou. E agora, ela articulou para fazer com que o marido dela viesse trabalhar na Câmara Municipal, com ônus para a Câmara, tá certo? Ela articulou recebendo mesmo? salário de 32 mil reais. Articulou mesmo? Inclusive, eu perguntei para ela, a senhora pediu ou não pediu? Ela não respondeu. Então ela pode... Voltei a responder, pediu ou não pediu? Não respondeu. Como na questão da gravidez. Foi a senhora que pediu ou não pediu a demissão? E ontem, inclusive, eu mostrei o ofício dela solicitando a admissão da gestante. Certo? Mas no caso da sessão então, assim, do marido, ela não respondeu, né? Não respondeu porque ela pediu. E aí eu fui indagar o presidente da Câmara, certo? O atual, e o atual também indagou o ex-presidente. E eles falaram, não, foi um pedido da vereadora Edna. Como que o esposo dela vai trabalhar lá na Câmara sem ela saber? Como que ela não pediu? E isso, aí falaram, não, mas não é nepotismo, ele vai trabalhar numa secretaria, não vai trabalhar no gabinete dela. Ora, o gabinete da vereadora Edna funciona dentro da Câmara Municipal. No mínimo é um nepotismo disfarçado. Então, assim, eu levanto a voz mesmo, e ela fica colocando que eu a persigo, porque ela é mulher, enfim. Não. Quem dá mau exemplo, seja homem ou seja mulher, tem que ser questionado. Só isso. Se ela não cometer maus exemplos, tranquilo. Agora, se cometer, eu questiono. Então, por isso que ela fica brava com o vereador Dilemário. Beleza. O que ocorre é que o governo não cedeu, né, o William Sampaio, a transação, aspas, né, não foi concretizada. Inclusive, ontem eu protocolei um documento para o presidente da Câmara, solicitando que arquive essa situação. Porque até agora está apenas o ofício oficializado para a Secretaria de Planejamento. Inclusive, tem já o protocolo, tá certo? Então, se não tiver um pedido oficial, essa sessão pode sair. Então, eu solicitei que cancele. Ok, e se viesse de lá do governo para a Câmara, nos 2 anos que estariam em tese sendo solicitados, né, mais de 800 mil reais aí. 846 que a mil Câmara reais. De Cuiabá que o dinheiro pagaria. Público, o dinheiro do contribuinte cuiabano. Então, aquela história. Beleza. Fala uma coisa, fala bonito, mas tem outra prática. E às vezes muito ali, né, sem a população saber. Que nem Ronaldinho Gaúcho, ele olha para um lado e finta para o outro. O Opinião dá um tempo só e volta já já após o intervalo comercial. Estamos de volta, ao vivo, programa Opinião. Estávamos acompanhando o intervalo comercial, estamos de volta aqui com o último bloco do Opinião, que é o último bloco do último programa da semana. Aliás, a Opinião está fazendo 3 anos agora, em abril, 27 de abril, 3 anos aqui, Lorenberg me aguentando,
já falou pro Dorileu que não aguenta mais e tudo mais, já pediu... Ele não briga só com o Dudemar, não, ele briga também comigo, comigo ele vai lá no Dorileu e pede minha cabeça. O Dorileu fala assim, Paulo, a próxima vez que o Lorenberg vir aqui, eu vou dizer não de novo, porque eu gosto muito de você. O Dorileu me falou e eu fiquei emocionado. Tô brincando, não falou nada disso não. O Lorenberg é meu amigão, assim, uma pessoa que eu aprendi a admirar. Eu já admirava o Lorenberg, do tempo que ele era um dos grandes analistas aqui da nossa comunicação. Eu tenho o privilégio de há 3 anos aqui estar do lado dessa figura que eu gosto muito. Você ia falar alguma coisa? É o professor, curso de Direito. E não te expulsou? Não, lá na sala de aula a gente já debatia. O pau comia. Entendeu? Bom. Então essa briga antiga, essa briga antiga. Na época eu já estava nos sindicatos bancários, uma coisa assim, né, professor? Então a gente... Mais um professor todos os alunos gostam dele, um professor que realmente tem muitos serviços prestados à área da educação. E é verdade, além de ser um grande colega, é um escritor, tem aí o mais recente livro aí que foi lançado no segundo semestre do ano passado, que aliás ele me deu, que eu não consigo lembrar do nome, que o nome é mais comprido do que Esperança de Pobre. É muito grande, é não sei o quê, não sei o quê. Você lembra do nome? Nem ele, acho que lembra, porque às vezes eu perguntava para ele aqui, ele não lembra qual que era o nome mesmo? Lá de Porto Alegre, lá de Novo Hamburgo. Pois é, mas qual que é o nome? Você não lembra, tá vendo? Tá enrolando porque ele não lembra também. Que é muito... Mas, meu amigo Paulo, eu tenho 20 livros, já estou escrevendo mais 3. Então é impossível lembrar de todos. Minha mãe, dona Nazir, está assistindo lá, tem 3 filhos. Se ela esqueceu o nome de um dos 3... Não são tantos, né, para esquecer também, mas se esquecer, o pau pega lá, né? A gente fica sem se falar uns 2 minutos. Lorenberg, por favor, a gente está descontraindo um pouco, porque é sexta-feira, não é? Mas o que eu falei é verdade, o Lorenberg é um grande parceiro, um colega, a gente diverge também aqui, esses arranca-rabo aqui, eu não tenho com ele, mas assim, a gente diverge aqui e tal, e ele sempre respeita os meus posicionamentos, eu os dele, porque o programa é opinião, se a gente não puder opinar, exatamente, fica meio complicado, né? Mas eu não brigo com ninguém, olha, se aparecer alguém que eu briguei, está mentindo. Verdade. Mas, ô vereador, o senhor pertence ou é titular de 2 comissões permanentes na Câmara. E uma delas é exatamente a Comissão de Previdência e Assistência Social. Correto. Eu gostaria muito, porque a gente fala o título da comissão e grande parte do nosso telespectador pode não entender qual a importância dessa comissão, para que ela serve. Então é isso que eu estou pedindo ao senhor. Então, a Comissão de Previdência, ela analisa os projetos na área pertinente à Previdência, né? Não tem muitos projetos nesse sentido, né? Mas ela também tem poder de fiscalização, né? Não é só exarar pareceres ali para os projetos atinentes à área, né? Mas tem poder de fiscalização, por isso nós estamos fiscalizando o Cuiabaprev. Inclusive, nós chegamos a convocar o diretor-geral da empresa Cuiabana, né? Porque a intervenção na primeira fase trouxe o problema da empresa Cuiabana estar devendo 72 milhões de reais por não recolhimento de FGTS e de INSS. 72 milhões. Nós chegamos a convocá-lo, mas me parece que foi ontem, ele foi exonerado do cargo. Né? Foi exonerado do cargo. Né? E assistência social aos assuntos inerentes à área, né? Quando aparece algum projeto atinente à área, a gente tem que buscar analisar, dar os pareceres e também fiscalizar. Eu já tenho empreendido, junto com a comissão, alguns atos de fiscalização nessa área. Dilemário, medicamentos vencidos, rapaz. Eu tento sair aqui do drama da saúde, mas tem muito assunto. Eu queria dar uma pincelada nesse também, porque é outra situação que houve uma inspeção nova aí do sindicato, salvo engano, dos farmacêuticos, não é? E o Ministério Público também convalidando isso, não é? Legitimando, que aponta que aquilo que já era ruim ficou pior ainda, que em termos numéricos, né? E
E o que fazer? E o que fazer? A CPI já não está adiantando, nesse sentido, pelo menos, muita coisa. O povo fica pensando, pô, está faltando dipirona, está faltando outros medicamentos mais complexos também. Todo dia a gente recebe uma lista de pessoas cobrando, não é? E o medicamento vencendo. E aí, o legislativo que tem a incumbência de fiscalizar, os da oposição a gente vê mais ávidos por fiscalizar, e os da situação, que são a maioria, não tem o mesmo ritmo. E aí, as pessoas precisam de resposta. Verdade. Mas antes também, só complementando ali a resposta ao professor, também na área da Previdência, eu estou muito preocupado, professor, com o desequilíbrio atuarial do Cuiabá-Prev. Então a gente vai pautar esse assunto, porque por falta de concurso público, principalmente na área da saúde, agora parece que vai efetivar algumas contratações via concurso público, mas hoje a Prefeitura tem muito servidor contratado. E aí o servidor contratado não recolhe para a Previdência Municipal, né, por regime próprio, recolhe por regime geral, por INSS. Então, começa a dar um desequilíbrio, que eu estou muito preocupado com essa questão. Mas voltando aqui sobre a sua pergunta, Paulo. Paulo, é só parar de roubar, Paulo. É só parar de meter a mão no dinheiro da saúde e fazer gestão, evidentemente. Aí o dinheiro, sendo bem aplicado, a dipirona vai aparecer, os remédios de alto custo vão aparecer, as UTIs vão funcionar, a fila da central de regulação, que hoje, na gestão do Emanuel Pinheiro, já está chegando a 75 mil pessoas na fila da central de regulação, à espera de uma cirurgia, à espera de um exame, à espera de uma consulta com um especialista. Hoje o cidadão, para conseguir uma consulta com um médico urologista, com um oftalmo, com um cardiologista, eles estão esperando, professor, 8 meses, tem casos de 1 ano e 2 meses. Então, assim, 75 mil pessoas, professor, certo? E não é falta de dinheiro. Hoje o primeiro orçamento da capital é da saúde. Do nosso orçamento de 4 bilhões e 400 milhões, o geral, né, da prefeitura, o da saúde é o primeiro. 1,5 bilhão. Então não é falta de dinheiro. Então é só parar de roubar, só parar essa usina de corrupção na Secretaria de Saúde, que vai aparecer os remédios, vai aparecer as cirurgias, enfim, Cuiabá terá uma saúde melhor. Torenberg. Vereador, por falar em dinheiro, a Prefeitura de Cuiabá sempre disse que o governo do estado de Mato Grosso deve mais de 50 milhões de reais. Recentemente, o juiz Antônio Horácio deu ganho de causa à Prefeitura, confirmando que a existência da dívida e obrigou, ou pelo menos determinou, melhor dizendo, que o governo do estado, em 5 dias, pagasse ou levasse para a Prefeitura 33 milhões de reais. O estado recorreu e um desembargador, que me fugiu o nome agora, ele determinou que o estado pagasse 19 milhões de reais. Milhões, Eu pergunto ao senhor, o senhor é o vereador do município, uma dívida que o estado tem para com o município, para com a pasta da saúde, o senhor com certeza é um dos que mais defendem a cobrança. Qual foi o posicionamento do senhor diante dessa dívida? Ela existe ou não existe? Existe, mas assim, os números, segundo o governador, precisa de uma análise. A Secretaria Municipal de Saúde aponta um número e a Secretaria Estadual outro número, né? E aí por isso que está judicializado. Agora tem que deixar bem claro, né? Tem que fazer um divisor de águas. O governo do estado, a gestão Mauro Mendes não deve R$1 para a Prefeitura de Cuiabá. Mas o estado deve, né? Agora, a dívida atrás do estado, da gestão do ex-governador,
Mas não tem gestão, tem essa dívida. Vereador. É não, mas só para Estado. concluir. Então O nós Estado, tivemos né? com o governador. Dívida do Estado. Nós tivemos com o governador e nós solicitamos, né? Agora o que o governador coloca é o seguinte: não, o judiciário determinando, nós vamos repassar. Mas o que o governador fica bravo é que o Emanuel fica dizendo que é ele que está devendo, a gestão dele que está devendo. Claro, é o Estado que deve. Mas ele colocou claro que vai fazer esse repasse e eu acho que agora vai agilizar. Porque o governador tem muita dificuldade. Ele falou: Dilemar, veja, a gente passa dinheiro lá para o Emanuel Pinheiro, o que vai acontecer? Vai para o bolso do paletó. Então, assim, virou realmente essa questão séria. Eu espero que agora com a intervenção e com essa determinação judicial... Mas paga, não importa para onde que vai. Ó, paguei, meu compromisso é que pagar 2 milhões, 10 milhões, 18, 19 milhões, 50 milhões, o valor que seja, paga e já se livra dessa... Vai pagar, mas é bem deixar claro, o dinheiro que... vai pagar. Mas na gestão do prefeito, do governador, não tem nada pendente para a Prefeitura de Cuiabá. Eu vou falar sobre esse assunto na segunda-feira aqui, também sobre vários assuntos, né? Eu vou falar, nós, Lorenberg, eu, você, a gente vai falar sobre muitos assuntos importantes, dentre eles, mais saúde de Cuiabá, com alguém que é da Assembleia Legislativa. Vamos falar com Eduardo Botelho, deputado, o presidente da Assembleia, vai estar conosco segunda-feira aqui às 7h30 no programa Opinião ao Vivo. Esse é um dos assuntos que a gente vai... Por que a Assembleia também não está entrando, ou está entrando nessa discussão toda aí para tentar ajudar aqui? Porque tem essa questão do dinheiro, da dívida, as cirurgias eletivas. Precisamos de um cronograma aí. O Parlamento Estadual precisa de cobrar isso também. E também tem assim, pessoas, né, Paulo? Tem pessoas aí padecendo, a gente nem aguenta. E se você me permite, Paulo, né? Pelo menos nos últimos 4 anos, a maioria dos deputados, caladinha, não falavam nada da saúde de Cuiabá. Ficavam os 3, 4, 5 vereadores aí gritando, igual o João Batista no deserto, né? Dilemar e mais alguns. E os deputados, tudo caladinho, não falava nada de Emanuel Pinheiro, né? Agora veio a decisão judicial e agora todo mundo... eu espero que realmente todo mundo se junte, mas para melhorar a saúde, sem politicagem também, né? Olha só, rapaz, Lorenberg, uma curtinha cabe ainda aqui para a gente encerrar o programa, por favor. Vereador, aproveitando 1 minuto que nos resta, eu gostaria muito de um balanço do senhor sobre o papel da Câmara de Vereadores como um todo, já que o senhor é um dos mais antigos lá na Câmara, está desde 2013 lá. Gostaria muito de um balanço. 1 minuto e meio para responder. Olha, infelizmente, professor, as últimas legislaturas da Câmara, por si só o resultado das eleições ou reeleição de vereadores tem mostrado que não tem sido eficiente do ponto de vista popular. Continua, a Câmara espera que o presidente atual mude essa imagem, mas, sabe, um quintal do prefeito, do executivo, não legisla, não fiscaliza. Veja, a última mesa diretora da Câmara Municipal, nenhum da mesa diretora se reelegeu. Os 2 ex-presidentes da Câmara Municipal não se reelegeu. Eu espero que o vereador Chico 2000 olhe nesse sentido, de que a Câmara é um instrumento, para fiscalizar, para propor boas leis, se aproximar da população, para ouvir as indicações e levar ao executivo, né? Agora, se ficar sendo um quintal da casa aí, do prefeito, vai ter uma grande renovação novamente em 2024. Porque o último foi o Juca do Guaraná que foi eleito deputado estadual. Deputado estadual, né? Não foi reeleito por isso, porque ele foi eleito, mas raspando assim, né? O glorioso Misael Galvão foi foram as urnas que reprovaram o rapaz, né? Antes foi aquele filho do Justino Malheiro, João Malheiro, que também, né, teve ali uma dificuldade nas urnas. Enfim, reflexo, meu caro, reflexo. Cuide-se, viu, Chico 2000, Francisco Carlos. Olha só, opinião, não tem mais tempo para mais nada, agradeço demais aqui ao Dilemário. Obrigado por ter vindo, viu? Esse espaço continua posto para bem informar. Obrigado. Obrigado e a gente está à disposição. Abraço para o Vitor, que é o novo assessor ali, que não está nem por aqui mais, que é o assessor novo aí do
do glorioso Dilemário, que veio lá das Alagoas para trabalhar para o Dilemário, que ele é muito exigente. O Lorenberg, segunda-feira. Até segunda-feira. Eu falei, o glorioso deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, ao vivo às 7h30 da noite. Então se cuida. Bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.